Nós queremos saudar nossos amigos da internet, louvar a Deus pela sua presença, assistindo nossos cultos, as mensagens que são pregadas aqui. Que Deus abençoe muito sua vida, que você sinta aí onde você está, do outro lado do seu smartphone, talvez do seu computador, a presença do Espírito Santo, como nós estamos sentindo aqui. Só relembrando, sábado passado eu preguei a vocês que José, ele teve um momento da sua vida muito difícil, onde a vida de José foi ladeira abaixo. E quando a vida de José foi ladeira abaixo, o diabo quis colocar no coração de José que Deus não existia, que ele tinha sido abandonado por Deus. E com isso, o diabo tentava fazer com que José se perdesse dos caminhos do Senhor. Sabe que eu dei uma informação que eu preciso corrigir. Eu nem percebi, eu só vi depois que eu fui assistir o vídeo. Eu falei que o diabo queria fazer com que José não cresça em Deus, não cresça no Mar Vermelho. O Mar Vermelho nem tinha acontecido ainda. Eu quis falar o dilúvio, tudo tem a ver com água, né? José, água, dilúvio, e eu acabei mencionando Mar Vermelho, só uma correção, né? Eu queria mencionar ali o dilúvio, que era o objetivo do inimigo, levar José a não crer em Deus, através das provações que José passou na vida dele. Mas José em tudo creu em Deus. Ele creu que Deus criou o mundo, ele acreditava que Deus era o Deus que tinha conduzido a história, e no final da vida de José, ao longo da vida de José, em todos os momentos, ele colocou Deus nas suas circunstâncias. Foi isso que eu preguei para vocês sábado passado. E hoje eu vou dar continuidade a essa história, tá certo? E para dar essa continuidade a essa história, eu quero começar lendo com vocês aqui um texto que se encontra em Isaías. Nós vamos relembrar a história de José de uma perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva que se encontra nesse texto de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Esse aqui é um texto, irmãos, bastante conhecido de todos nós, mas ele é um texto importante para a mensagem dessa manhã. Isaías 40, 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queria que você parasse por um instante para pensar nesse texto da Bíblia. Os que confiam no Senhor, eles voam como águia, eles correm e não se cansam. Que elixir é esse que faz com que uma pessoa corra na velocidade do Usain Bolt e não se canse? O Usain Bolt, ele cansa ali em 200 metros, em 400 metros ele já cansou. Mas a Bíblia está dizendo aqui que existe algo que faz com que você corra e você jamais sinta cansaço. Isaías está dizendo aqui que existe um elixir, algo que você, quando prova disso, você voa como a águia. A águia, queridos, ela tem uma característica. A águia, ela voa acima da tempestade. Quando a tempestade se forma, a águia, ela voa acima da tempestade. E a Bíblia está dizendo que existe algo que, se estiver em você, você vai voar acima da tempestade e você não vai se cansar. Que elixir é esse? Claro, não existe um elixir, eu só estou aguçando a sua curiosidade. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, é a confiança em Deus. A confiança em Deus faz com que você suba acima das tempestades. A confiança em Deus faz com que você nunca desista. A confiança em Deus faz com que você prossiga correndo sem se cansar. É isso que a confiança em Deus faz. E sabe, queridos, José foi um homem que confiou muito em Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse aspecto da confiança de José. Mas antes de irmos para a história de José, guarde por enquanto esse texto na sua mente.
Eu queria compartilhar com vocês 3 coisas que aconteceram nessa semana. Uma delas, importante, que teve na mídia o tempo todo, foi a morte do Gugu, né? Acompanharam a morte do Gugu, não? Que coisa mais bizarra foi, né? Vejam, irmãos, ele subiu, me parece, eu não tenho detalhes, mas me parece que no sótão da sua casa, pisou no gesso, caiu e bateu a cabeça e faleceu. Ele tinha aproximadamente 60 anos de idade, isso? 60 anos de idade. No auge da carreira, no auge do dinheiro, no auge da família. E uma morte dessas, bizarra. Eu estava vendo uma reportagem de uma doutora especialista em pessoas que estão sofrendo luto, e ela dizia que Gugu morreu numa das melhores fases que existem para morrer, que é sem perder o sentido da vida. E eu fiquei pensando assim, será que existe uma fase boa para morrer? Eu acho que não, né? Mas ela estava argumentando que Gugu morreu no auge da carreira, da vida profissional, da vida financeira, da vida familiar. Uma história bizarra. Uma outra história, queridos, essa semana que passou, aconteceram histórias que vocês vão entender a relação delas em instantes. Mas uma outra história que aconteceu essa semana passada é esta aqui em nossa igreja, com uma pessoa aqui da nossa igreja. Semana passada, uma adolescente aqui da nossa igreja, a Larissa, ela está aqui, a Larissa? Os pais estão aqui? Está ali, ó. Posso contar, Larissa? Eu não tinha visto ela para pedir autorização. A Larissa, irmãos, ela sofreu um acidente. Ela prendeu o cabelo na piscina e ela passou ali alguns minutos embaixo d'água. E ela foi tirada da piscina desacordada, correto? E quando foi tirada da piscina desacordada, depois de alguns minutos embaixo d'água, uma vizinha, que era enfermeira, veio e fez a massagem cardíaca, também a respiração boca a boca, tirou a água do pulmão da Larissa, a Larissa voltou, foi levada ao hospital e por um milagre de Deus está aqui, linda como sempre. Amém? Uma segunda história, essa muito mais próxima de nós. Obrigado por me permitir contar, tá? E uma terceira história, irmãos, aconteceu ali na cidade de Portão. Estão sabendo? Uma adolescente ali na cidade de Portão andava de bicicleta e de repente essa adolescente caiu de bicicleta. A mãe foi chamada. Essa adolescente, ela bateu a cabeça, foi levada ao hospital, foi entubada e agora, ontem, veio a falecer. Por causa de um tombo de bicicleta. 3 histórias que me chamaram muito a atenção e aconteceram nessas semanas, essas 2 últimas semanas. Você já parou para pensar que a vida pode mudar da calmaria para o caos em segundos? Você já parou para pensar que a vida ela pode tomar um rumo diferente em pouco tempo? Você já parou para pensar que coisas bizarras, acidentes, podem acontecer na nossa vida de uma hora para outra e que nós geralmente não estamos preparados para isto? É interessante, queridos, que essas histórias, o que elas têm em comum é isso. A vida, ela foi da calmaria para o caos em poucos segundos, em poucos minutos. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você está preparado para enfrentar tais situações? Se em algum momento houver na sua vida uma mudança de rumos, se em algum momento na sua vida um acidente acontecer, se em algum momento na sua vida o patrão lhe chamar e falar assim, olha, você é um excelente funcionário, funcionária, mas... Ou se em algum momento o médico chamar você e falar assim, eu tenho uma notícia para lhe dar,
sente-se. Como é que você vai reagir? Como é que eu vou reagir? Será que nós estamos preparados para esses momentos? Sabe, queridos, a vida de José é um exemplo para nós. Porque a vida de José, ela foi de 0 a 100 em 1 minuto. A vida de José, ela foi da calmaria para o caos em pouquíssimo tempo. Vamos ler alguns textos lá em Gênesis. Vamos abrir Gênesis 37. Gênesis, capítulo 37. Deixa a sua Bíblia aberta aí por Gênesis, tá? Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 7. Ok? Posso ler aqui? Os irmãos encontraram? Gênesis 37, verso 2 diz assim: Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles para seu pai. Podemos já ler o verso 3. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Queridos, primeiro, José era o filhinho de papai. José era um filho querido, protegido pelo pai, amado pelo pai mais do que os seus outros irmãos. Eu já falei disso aqui no sábado passado. José, ele também tinha uma vida calma. Sabe por quê? Porque a atividade principal de José, aos 17 anos, ele era um pastor de ovelhas. Bom, a atividade de um pastor de ovelhas, na literal, é uma atividade calma. Porque José, ele ficava lá cuidando do rebanho, ele ficava lá observando as ovelhas no pasto. De vez em quando aparecia algum animal para ameaçar as ovelhas, então ele entrava em ação. Ele conduzia as ovelhas do pai pelo caminho, e ele também me parece que fazia um trabalho de motoboy ou Uber, né, daquela época, em que ele levava alimentos para os seus irmãos, né, a rap, né, levava alimentos e utensílios para seus irmãos. José, ele tinha uma vida de filhinho de papai, ele tinha uma vida de pastorzinho e ele também tinha uma vida de sonhador. Olha o que diz o verso 7. Diz assim, um sonho que José relatou. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. José sonhava em ser rei. Ele se via como rei. Essa era a vida de José. Mas de repente, irmãos, a vida de José, ela mudou completamente. De uma hora para outra, a vida de José, ela começou o seu mundo, né, virou de cabeça para baixo. Veja o que diz o versículo 23 do mesmo capítulo. 23 e 24, do capítulo 37 de Gênesis. Diz assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Os irmãos de José pegaram José à força, tiraram a túnica dele. Pensa num camarada que gostava de andar por aí sem roupa, era o José, né? Primeiro ali, depois deixou a roupa lá para a esposa do Potifar. Tiraram a túnica dele e jogaram ele dentro de uma cisterna. Imagina você o calor. A Bíblia diz que ele estava lá sem água. E num terceiro momento, olha o que aconteceu, versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Queridos, vocês perceberam o que aconteceu na vida de José em pouquíssimo tempo? José foi jogado numa cisterna vazia, sem água. E agora
José virou uma mercadoria da empresa Camelos Midianita. José virou uma mercadoria, ele foi vendido, ele foi entregue para os midianitas em troca de dinheiro para ser vendido como escravo no Egito. Uma hora ele era o filhinho do papai, o pastorzinho, num determinado momento, ele era o pastorzinho, filhinho de papai, ele era aquela pessoa que sonhava em ser rei. Mas daqui a pouco a vida dele muda e José se torna uma mercadoria. Isso já aconteceu com você em algum momento? Eu contei aqui para vocês 3 histórias em que a vida mudou drasticamente e repentinamente. Isso já aconteceu em algum momento com você? Alguma mudança rápida na vida, onde as coisas começaram a piorar rapidamente? Aquele dia na vida de José, queridos, teve mais estresse do que em qualquer outro dia da sua vida. Sabe aquele dia que você olha para Deus e você diz assim: Senhor, o que você está fazendo? Você não, né? Senhor, o que tu estás fazendo? Ou o que o Senhor está fazendo? Estava tudo bem na minha vida. De uma hora para outra parece que o mundo desabou na minha cabeça. Isso acontece, irmãos. Nós temos uma prova aqui de que isso acontece. Eu contei 3 histórias para vocês de que essas coisas acontecem. Mas qual deve ser a nossa resposta a essas situações da vida? Que resposta José deu àquela situação? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui na história de José, né? Tem um texto no Patriarcas e Profetas, página 214 e 215. Eu queria recomendar aos irmãos chegar em casa, abrir lá seu computador e procurar lá, Patriarcas e Profetas, página 214 e 215 de Ellen White. Lá você vai encontrar um pouquinho do relato de como foi a viagem de José, de onde ele estava, de onde ele foi vendido, a cidade de Dotã, até o Egito. A Bíblia diz que, Ellen White diz que José, durante aquela viagem, ele tomou algumas decisões. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Esse dia na vida de José, José aprendeu mais que em todo o restante dos seus 17 anos de idade. Porque coisas ruins que acontecem em nossa vida, muitas vezes, têm uma capacidade de nos ensinar muito mais do que coisas boas. José aprendeu nesse dia que ele foi vendido para os midianitas muito mais do que antes. E Ellen White diz, irmãos, que José ele tomou algumas decisões na vida dele, e eu fiz aqui uma lista daquilo que ela fala. Sabe quais foram as decisões que José tomou? A primeira decisão que José tomou é o seguinte. Estou com a lista errada. Agora sim. A primeira decisão de José, enquanto era levado para ser escravizado, foi a seguinte: eu vou me entregar completamente ao Senhor. Essa foi a primeira decisão de José. José tinha virado uma mercadoria. Ele tinha tudo para se revoltar contra Deus, sim ou não? Ele tinha tudo para culpar a Deus, sim ou não? Ele podia dizer: que negócio de sonho é esse que o Senhor me deu, Senhor? Agora eu estou aqui, virei uma mercadoria. Mas não, irmãos. José, ele disse: eu entregarei minha vida completamente ao Senhor. Ele estava preso, carregado por camelos. Ele via as montanhas onde seu pai morava ficando para trás, porque tinha que passar ali na direção do sul. Mesmo assim, José decidiu entregar a vida dele completamente ao Senhor. Quando coisas ruins acontecem na sua vida, a primeira decisão que você tem que tomar é de entregar o seu coração completamente ao Senhor naquele momento ali. Querem ver uma segunda decisão que José tomou? José orou. Ali sendo levado, ele decidiu que ia colocar diante de Deus em oração os seus problemas. Irmãos, será que nós temos orado quando temos problemas? Será que esse negócio de oração funciona mesmo? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Um dia desses, já faz algum tempo, eu comprei um carro. E eu não tenho mais nada na vida, só tenho carro. Não tenho nem terreno, nem casa, nem nada. Só a única coisa que o pastor tem é carro. Eu, pelo menos.
Tem uns bem ricos por aí. E quando eu comprei o carro, eu fui fazer a transferência desse carro. Eu gastei a maior parte das minhas economias. E quando eu fui lá fazer a transferência desse carro, a moça me disse assim: olha, nós não podemos transferir o seu carro é placa lá do Tocantins e há uma possibilidade que o seu carro seja clonado. Aí imagina você, isso já faz o quê? Uns 5 anos. Era um carro que tinha um terreno envolvido no negócio, era um carro que na época valia R$70 mil. Você perder assim de uma hora para outra? Aquilo me deixou muito angustiado por 3 dias. Muito angustiado. E eu lembro que um dia acordei cedo com a minha esposa, eu já não estava mais aguentando aquela angústia, aquele impasse, aquele negócio, e Detran para cá, Detran para lá, aquela correria, aquela burocracia que vocês conhecem. Até que um dia eu acordei com a minha esposa e eu disse assim: meu bem, eu não aguento mais. E ela me disse assim: vamos ajoelhar e orar. É bom quando você tem uma mulher, um cônjuge, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus do seu lado. E ela me disse: vamos ajoelhar e vamos orar. E eu ajoelhei ali, irmãos, e orei. E na hora que eu levantei, o meu telefone tocou. Eu atendi o telefone, a moça do outro lado falou assim: seu José? Disse: pois não. O senhor já pode vir aqui buscar o documento do seu carro, está tudo certo. Na hora que eu levantei da oração, irmãos, as provações de José ensinaram ele a orar ao Senhor. Você tem orado a Deus? Você tem colocado sua vida nas mãos de Deus? Você tem encontrado em cada dificuldade um chamado à oração? Nós temos que aprender a orarmos ao Senhor. Sabe o que mais que José decidiu naquela viagem ali? José decidiu agir como um súdito do reino do céu. Ele tomou a decisão que ele seria fiel a Deus em todas as coisas, não importa o que acontecesse. E o que nós vemos hoje, irmãos, é que quando uma pessoa perde R$10 na rua, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja, está tudo errado. Nós vemos uma geração bastante sensível à dor. Mas José decidiu que não importa o que acontecesse com ele, ele seria fiel ao Senhor. Querem ver outra decisão de José? Enfrentaria as provas com coragem e cumpriria toda a vontade de Deus. É só ler lá, livro Patriarcas e Profetas. José decidiu confiar em Deus. E você, minha querida irmã, meu querido irmão, já tomou essa decisão na sua vida? Você já conseguiu amadurecer essa decisão de dizer assim: não importa o que aconteça na minha vida, eu serei teu, Senhor. Não importa o tamanho da provação, não importa se a vida for da calmaria para o caos, eu não te culparei, Senhor. A minha vida está em tuas mãos. Querido irmão, querida irmã, você já tomou essa decisão? José tomou essa decisão. Essas decisões é um conjunto de decisões. E sabe o que isso trouxe para a vida dele? A partir do momento que José decidiu confiar, eu quero ler com vocês aqui um texto bastante interessante, que diz que tudo aquilo que José fazia, Deus dava prosperidade a José. Eu acredito que eu não anotei esse texto, eu devo ter perdido aqui. Alguém encontrou aí? Capítulo 39, verso 13. Muito obrigado. Era esse o texto que eu queria. Diz aqui o seguinte, irmãos: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Qual foi o resultado da confiança de José? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe por que as coisas não têm dado certo na nossa vida?
é porque nós não temos confiado direito no Senhor. É porque nós talvez ainda não tomamos essa decisão de dizer: Senhor, eu confio em Ti, aconteça o que acontecer. Se der tudo certo, serei Teu. Se der tudo errado, serei Teu, serei Tua. Sabe, queridos, a decisão de confiar é uma decisão que nós precisamos em algum momento da nossa vida tomar. Mas não confiar em Deus só quando tudo dá certo. Confiar em Deus sempre. Confiar em Deus se o filho não voltar para casa. Confiar em Deus se o médico der uma notícia ruim. Confiar em Deus se vier o desemprego. Confiar em Deus se a vida financeira der errado. Se a empresa falir. Confia no Senhor. José decidiu firmemente confiar em Deus. Sabe, queridos, a história de José, para mim, é uma história de renovação. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovam. Irmãos, eu queria um coro um pouco mais alto. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. A história de José, irmãos, é uma história de renovação. Porque em muitos momentos José teve que se renovar. Veja só. Vamos ler o capítulo 39, verso 4. Olha o que diz aqui, ó. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e lhe pôs por mordomo de sua casa, e lhes passou tudo em suas mãos. José ele se reinventou. José ele tinha se tornado uma mercadoria. Mas agora José ele se reinventou. Sabe o que o diabo queria de José, irmãos? Eu vou ilustrar aqui. Eu trouxe algo aqui, lá da minha casa. O que é isso aqui? R$50. Eu procurei lá em casa uma nota de 100. Mas as notas de 100 lá em casa têm passado pouco por lá. Então eu trouxe uma de 50. Imagine você que esse aqui é José. Esse aqui é José. José tem valor ou não tem? Tem valor. José era filho de Deus, escolhido por Deus. José, irmãos, ele seria o governador do Egito. Deus sabia disso, o diabo também sabia disso. Então sabe o que o diabo começou a fazer? O diabo quis transformar José numa mercadoria. O diabo quis tirar o valor de José. Então o diabo fez isso aqui, ó. José, você não vale nada, você é um escravo. José, você não tem valor nenhum. Você vai virar uma mercadoria dos midianitas. Eu vou te vender para um egípcio. E você, José, vai desacreditar em mim. E você, José, não vai ser governador, coisa nenhuma. O diabo fez isso aqui, ó. Mas aí José, quando se tornou escravo na casa de Potifar, mostrou que ele ainda tinha valor. Mesmo que o diabo tivesse massacrado ele. Mesmo que ele tivesse sido vendido como uma mercadoria. Isso aqui vale ainda ou não, irmãos? Vale ou não? Vamos ver se vale aqui. Vale. Tem valor ou não tem? Tem valor. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Ele quer colocar provações na sua vida, problemas na sua vida e fazer isso aqui com você, dizer você não tem valor, você não é filho de Deus. Esse negócio de igreja não serve para nada. Mas Deus olha para você e Deus diz assim, você tem valor sim. Para mim você é filho. Não importa o que aconteça, você vale igual. Você vale igual. Quando o casamento não dá certo, irmãos, o diabo está fazendo isso. Mas quando você luta pelo seu casamento, você tem valor, sim. José foi colocado ali na casa de Potifar e lá ele mostrou o seu valor. José se reinventou. José mostrou que ele era um homem de Deus, que não importa se agora ele fosse escravo, ele serviria ao Senhor. Bom, mas o diabo não estava contente com o valor de José. Aí sabe o que o diabo fez?
O diabo colocou lá a esposa de Potifar. O diabo, quando não vem, ele manda o secretário, né? E ele colocou lá a esposa de Potifar para seduzir José. O diabo diz assim: ah, é, José? Não adianta te amassar? Não adianta? Então agora eu vou fazer assim em você, José, ó. Eu vou pisar em você. Eu vou fazer assim, José, ó. Eu vou acabar com a tua vida, José, porque eu te amassei, não adiantou nada. Você foi bem na casa de Potifar. Agora a esposa dele, José, vai te seduzir, você vai pecar. E você, José, você vai sair das mãos do Senhor. Mas José cedeu à tentação, irmãos? José deixou as roupas lá. Fugiu. Foi escravizado. José continuou um homem de valor nas mãos de Deus ou não? Continuou. O inimigo pisou nele. O inimigo acabou com José. Mas o valor dele continuava. O caráter de José, a confiança dele em Deus continuava. José foi preso injustamente, mas até na cadeia ele se reinventou. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. O diabo disse assim: ah, é, José, tu não é chegado na patroa do... Tu não é chegado na patroa? Então é o seguinte, José, eu vou te jogar na cadeia. Eu vou te colocar num calabouço fedorento. Você vai comer comida estragada, você vai conviver com os ratos. E agora, José, eu quero ver se você tem algum valor. E o diabo jogou José assim, irmãos. Não, Nelci, aí não joga aí, senão tu pega aí, não, José não volta mais. O diabo jogou José assim, irmãos. E o diabo disse assim: José, agora tu está preso, acabou a tua vida, vai morrer nesse calabouço, mal cheiroso. Mas sabe que mesmo lá na prisão, José, irmãos, ele foi fiel a Deus. Mesmo na prisão, sendo preso injustamente, José foi fiel a Deus. José, ele foi o melhor dos prisioneiros. José confiou em Deus. José não culpou a Deus. José seguiu a sua decisão de ser fiel ao Senhor. E o valor de José continuou intacto. Essa nota vale 50 ainda, irmãos? Vale. Se o comerciante for meio chato, ele vai reclamar. Mas vale 50. Sabe, irmãos, não deixe o diabo tirar o teu valor. Não deixe o inimigo dizer que você é menos do que você é. Porque nas mãos de Deus você vale muito. E se você precisar se reinventar 30 vezes, 40 vezes, o Senhor te dará forças. Porque os que confiam no Senhor renovam suas forças. A vida de José foi uma vida de constantes recomeços. A vida de José foi uma vida de constantes ressignificados. Será que não é hoje o dia de você recomeçar também? Será que não é hoje o momento, não é agora o momento de você recomeçar talvez seu casamento? Será que não é o momento de você recomeçar sua vida de oração? Será que hoje não é o momento de você recomeçar sua vida de estudo da lição da escola sabatina da palavra de Deus? Será que não é o momento aqui, irmãos, de recomeçar com um amigo que você ainda não perdoou? Será que não é o momento de você aqui restaurar os altares do Senhor que estão caídos aí no teu coração? Nas mãos de Deus, todos nós podemos recomeçar. Porque nas mãos de Deus nós temos um valor imenso. A vida de José, ela foi de tantos recomeços que até mesmo depois de morto, José recomeçou. Sabe como? Quando José morreu, ele pediu para que os ossos dele fossem devolvidos à terra prometida.
E quando Moisés, anos depois, muitos anos depois, veio libertar o povo, Moisés tomou junto os ossos de José e levou para Canaã. Mesmo depois de morto, José recomeçou em um novo lugar. O que você precisa recomeçar, meu irmão, minha irmã? O que acham, irmãos, de hoje nós recomeçarmos aqui a nossa vida com Deus? Nossa vida espiritual. O que acham, irmãos, de hoje, aqui nesse final de ano, todos nós juntos, recomeçarmos de novo a buscar o Espírito Santo? Porque o que nós mais precisamos na nossa vida, irmãos, é de Deus, para que o nosso valor permaneça. Cadê o tesoureiro da igreja? Está aí o tesoureiro ou não? Não está, está o diretor de mordomia, Abraão. Põe o José de oferta lá. Põe o José de oferta lá para ajudar lá nas despesas. Obrigado, Abraão. Aí, o José foi de oferta para a igreja. Eu quero fazer um apelo, irmãos, para que nós recomecemos. Falei muitas coisas aqui. Talvez recomeçar o casamento, um relacionamento quebrado, não sei. Mas sobretudo eu queria que você recomeçasse hoje aqui a sua vida com Deus. Talvez, por que não, você recomeçar hoje aqui a ser fiel de novo ao Senhor. Na questão financeira, irmãos, será que Deus não é digno de ganhar parte da nossa, de receber aquilo que é dele, parte da nossa renda? Será que não é o momento de você recomeçar hoje aqui sua vida de oração? Há muito tempo você não ora. Eu quero fazer um apelo, irmãos, para recomeços. Sim, final de ano, época de recomeçar, época de repensar a vida. E eu queria levar você aqui a reconstruir altares, a reconstruir família, a voltar a fazer culto familiar, a voltar a orar, a compreender sim que é possível. Mesmo diante de todas as lutas que o diabo põe na sua vida, é possível vencer. Porque o valor que você tem para Deus é muito grande. Não importa o quanto você esteja amassado, o seu valor é grande. Eu quero louvar a Deus, Larissa, pela tua vida, viu? Quero louvar a Deus pelo milagre que Deus fez na vida de vocês. Eu lembro que na pizzaria eu dei um abraço nela, né? E eu disse o quanto eu gosto da Larissa. Quando eu recebi aquela notícia, meu coração quase partiu. Porque há não muito tempo eu tive uma situação parecida que terminou de maneira trágica. Mas Deus foi fiel. Deus é fiel, irmãos. Os que confiam no Senhor renovam as forças. Eu quero nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, sair daqui renovado pelo Senhor. Você tem esse desejo? O Espírito Santo falou para ti aí o que você precisa renovar, o que você precisa restaurar, o que você precisa recomeçar. Se o Espírito Santo falou, não tape os ouvidos. Não diga não a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para ti. Só Deus sabe os sonhos que Ele tem para a tua vida. Seja fiel a Ele. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo ali. Confia. Se você está passando uma situação difícil, confia no Senhor. Ele nunca te abandona. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que hoje nós atendamos a voz do Senhor. Vamos ouvir um louvor. Enquanto esse louvor é cantado, que se você tem o desejo de recomeçar, enquanto ela estiver cantando, você pode se colocar em pé. Talvez fechar os olhos, fazer a sua oração, perceber o que Deus quis falar contigo nessa manhã. E que você tome decisões assim como José tomou.
posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas
Amém, irmãos. Creio que é momento de falarmos com Deus agora. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus, nessa manhã, Senhor, a Tua palavra nos encorajou a recomeçarmos. Recomeçarmos uma vida nova contigo. Recomeçarmos coisas boas que deixamos para trás. Recomeçarmos coisas essenciais que um dia se quebraram. Recomeçarmos talvez no casamento, talvez na vida financeira, na fidelidade ao Senhor. Talvez há algum tempo temos sido infiéis a Ti. Recomeçar, Senhor, algum relacionamento quebrado. Eu tenho certeza, Pai, que nessa manhã o Senhor falou com a Tua igreja. E o Senhor mostrou a importância de confiarmos no Senhor. E que aqueles que confiam no Senhor se renovam, recomeçam, voam acima da tempestade. Aqueles que confiam no Senhor correm sem jamais desistir. Não se cansam, são perseverantes. Mesmo na hora das provas, continuam confiantes no Senhor. E nessa manhã, Pai, nós queremos tomar uma decisão de confiarmos mais, de nos dedicarmos mais para Ti, e deixarmos um pouco mais as coisas desse mundo, de nos dedicarmos mais, Senhor, à Tua palavra, e abandonarmos um pouco, Senhor, coisas de menor importância. Pai, se há alguém aqui longe do Senhor, se há alguém aqui que não confia mais, se há alguém aqui, Senhor, que se afasta aos poucos de Ti, que nessa manhã essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito. E ela, Senhor, se entregue, assim como José, de maneira completa aos Teus braços. Entregamos a vida em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu vou sair primeiro que vocês para cumprimentá-los. Está ali embaixo.